Olá, e vamos iniciar nossa última aula dessa série de 5 encontros acerca do tema vetor. Esse vídeo especificamente vai ser dividido em 3 partes, sendo que a primeira parte nós vamos trabalhar especificamente com o traço. Então nós vamos pegar esse personagem, vamos travar, tirar a opacidade da imagem para ficar como se fosse um papel vegetal e abrir uma camada nova. Nessa camada nova nós vamos trabalhar apenas com a ferramenta Pen Tool, podendo ser feita no tablet ou no mouse. Para esse primeiro trabalho, como que nós vamos começar? Eu gosto sempre de trabalhar primeiro a moldura do personagem. Você tem que fazer assim? Óbvio que não, você não é obrigado a fazer absolutamente nada, mas eu acho mais interessante você trabalhar pela moldura, ou seja, pelo espaço negativo do desenho, para que depois, quando você vai fazer os detalhes, você vai fazer com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, eu começo pelo molde, utilizando a ferramenta Pen Tool, e o funcionamento da ferramenta Pen Tool é muito simples, é você clicar numa área, você vai ter uma ideia onde mais ou menos vai terminar o traçado do seu desenho, e aí você vai clicar, fazer um segundo clique. Você mantém apertado, né, ou o mouse ou a tablet, você entorta a área que você quer e aí você quebra de novo o nó e vai fazendo isso repetidas vezes. Uma característica importante na Pen Tool é você não fazer o que nós damos o nome de caminho de rato, que é o quê? Ficar clicando, sem entortar ou fazer diversos nós. O que faz um vetor ser leve é a ausência de nós. Então, quanto menos nós tiver no seu trabalho, melhor. Então, procure fazer dessa forma. Procure sempre pensar, ao invés de fazer um caminho, né, fazer vários cliques, como é que eu resolvo isso com poucos cliques? E a saída é você usar bastante a capacidade da ferramenta de entortar. Então, veja ó, que a moldura foi feita com poucos pontos. Poderia até ter menos pontos, né? Por exemplo, na orelha, mas está adequado, né, para um trabalho. Ele não tem tantos pontos assim. Após isso, o que você vai fazer, né? Uma coisa importante é editar a linha. Então você engrossa ela um pouco e você já trabalha com essa linha editável. Eu gosto muito de trabalhar com as duas pontas da linha finas, né? Então isso aí é um pincel, como vocês podem ver, que já é do próprio Illustrator. Eu acho que esse pincel existe desde a versão 8 e é um pincel muito eficiente, muito bom. Agora, uma outra coisa que é muito importante é trabalhar sempre em camadas, né? Então agora nós vamos trabalhar, já que a gente já fez a primeira parte, a primeira moldura, nós vamos fazer agora as linhas de expressão. Também vou utilizar a ferramenta Pen Tool, só que dessa vez eu vou usar uma linha mais fina, um stroke mais fino, tá? E sempre trabalhando as linhas de expressão sem um exagero. O que eu quero dizer? Se eu fizer muitas linhas de expressão, o personagem vai ficar mais idoso do que a foto apresenta. Então você tem que fazer uma curadoria, uma escolha de linhas a serem representadas. Veja que nesse primeiro momento eu vou fazendo as linhas, né, com a Pen Tool, com poucos nós, né, e não vou editar ainda, não vou colocar as linhas finas ou as linhas grossas. Eu vou procurar fazer as linhas de maneira normal. Após isso, o que eu vou fazer? Eu vou editar tudo de uma vez. Eu vou selecionar tudo e aí eu troco o stroke. Uma coisa que é importante, quando você troca esse stroke, da maneira que nós estamos fazendo, se você quiser abrir no Inkscape, no Corel, ou até mesmo numa versão inferior do Illustrator, pode ser que ela não reconheça essas linhas, tá? Editadas, né? Essas linhas que ficam mais finas. Então, nesse caso específico, se você vai abrir esse arquivo em outro software, é importante que você transforme
essas linhas em preenchimento, em desenho, tá? E aí você vai resolver isso no menu objeto. No menu objeto você vai ter lá converter linha ou converter caminho em objeto, tá bom? Nós não vamos fazer isso aqui devido ao tempo, mas volto a dizer, se você for colocar em outro software ou vai usar uma versão inferior, né? Aí é importante depois você verificar como transformar linha em caminho, né? Em preenchimento, né? Para falar a verdade. Muita gente chama linha de caminho, né? Então você transforma isso em preenchimento. Então veja, pessoal, que a gente vai fazendo aí todo o contorno do personagem, vai fazendo as linhas de expressão, tá? Eu quero fazer o mais detalhado possível, então eu estou fazendo até linhas de expressão que geralmente eu não faria se fosse um desenho a lápis. Mas eu estou fazendo porque o vetor me permite fazer diversas linhas e eu posso deletar elas depois, então isso não chega a ser um problema tão grave, tá? Então aqui eu vou pecar um pouquinho pelo excesso, eu vou fazer mais linhas e depois eu vejo se vale a pena manter essas linhas ou se eu deleto essas linhas, tá? O vetor ele tem essa característica, né? Se você vê os grandes ilustradores vetoriais, aqueles ilustradores que fazem ilustrações bem realistas, eles põem bastante traços. Então vejam aí, pessoal, que eu vou fazendo tudo detalhado, vou fazendo as linhas de expressão, tá? Primeiro eu acho que fica mais interessante e eu vou aproveitar nessas linhas de expressão, né, no caso, depois já fazer, olha aí, ó, já fazer olhos, nariz, boca, tudo mais. Então vamos editar as linhas de expressão, acho que já chegou no fim. Olha só, repara que as duas pontas elas ficam finas. E aí dá uma característica como se eu tivesse desenhado a caneta, tá? Ou nanquim, né, no caso. Aqui, ó, a gente já vai trabalhar um pouquinho mais essa área, tá? Da orelha, né? Para poder dar a entender que há uma divisão aqui, né? Então eu vou fazendo e já troco logo, né? Já faço, edito a linha, tá? Infelizmente não tem atalho para esse critério, né? Para essa ação. Então você vai fazendo o trabalho como se fosse uma pequena pincelada. Acho que esse que tem que ser o raciocínio, tá? Vai fazendo e você já vai trocando. Então aqui a gente já vai fazendo toda essa parte. É importante também pensar nos pormenores, né, do desenho e você mexer bastante com a hierarquia de traços. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo o nariz, você não pode deixar o septo do nariz com a mesma espessura das linhas de expressão. As linhas de expressão têm que ser mais finas do que o septo nasal, né? Na hora de você desenhar, o septo nasal ele precisa ter uma linha mais grossa. Então depois que a gente fizer esse desenho aqui e editar a linha, né, deixar ela mais fina, né, e tudo mais, aí é muito importante que depois você engrosse esse nariz aí, esse septo, tá? Que nem a gente vai fazer agora, né? A gente seleciona com Shift, quando você quiser selecionar mais de um objeto, você troca e aí você vai engrossar. Ou você engrossa ali naquele menu em cima, ou você vai em janela, traçado, stroke, e aí você engrossa. Como a gente fez aqui. Ah, professor, mas eu gosto de linhas finas. Não, sem problema nenhum. Você pode fazer tudo isso com a linha bastante fina. Agora, é fundamental que você ponha uma hierarquia. A hierarquia de linha ela é muito importante.
A mesma coisa vai ser quando você fizer esses olhos aí. Por exemplo, os olhos, a parte de cima, ela precisa ser mais grossa do que a parte de baixo. Por quê? Porque você está fazendo não só a linha dos olhos, mas você está fazendo cílios. Então, é muito importante que os cílios, a parte de cima, seja realmente mais grossa, tá? E aí você vai editando, você vai fazendo. Você vai trabalhando nisso, tá? Você tem que lembrar sempre que quando você está fazendo um desenho, você está fazendo uma representação gráfica. Então, é fundamental que as pessoas, quando estão olhando esse trabalho da representação gráfica, elas vejam uma hierarquia, porque ela precisa bater os olhos primeiro no nariz, nos olhos, na moldura, né? As linhas de expressão, elas são acessórias, né? Tá? Então repara a diferença que eu faço dos cílios, ou seja, da parte de cima com a parte de baixo dos olhos. A diferença é bem grande, bem consistente, tá? Tanto é que a linha de baixo ela é quase a mesma espessura das linhas de expressão. As linhas de expressão poderiam ser aí, no caso, até mais finas. Bom, pessoal, veja ó, que eu vou agregando linhas, tá? Para que a parte de baixo ela seja uma mescla de marcação de olhos com linhas de expressão, tá bom? Esse traço que eu estou fazendo é um traço muito característico meu, né? Claro que eu estou usando as figuras como uma referência, mas não necessariamente elas precisam ser como eu estou desenhando. Você vai usar o seu traço, né? Mas eu gosto desse desenho bastante marcado, né? Que lembra um pouco a direção de arte do Daniel Clowes, né? Que é bem marcadão, e de desenhistas de mercado vetorial. Mas é bom vocês darem sempre uma pesquisada e ter uma noção de direção de arte. Existem centenas de excelentes ilustradores vetoriais. Cabe a você decidir qual direção de arte é mais interessante de você buscar, né? Bom, pessoal, veja que a base, né, do nariz para os lábios eu engrossei bem a linha. Então vocês vão escolher algumas linhas das quais você acha interessante para trabalhar. Também considerar que essas linhas elas não são exatas, né? Repara que eu estou fazendo essa orelha e não necessariamente essa orelha aí ela tem todos esses contornos dos quais eu estou desenhando. Muito são manchas, né? Que a gente vai enxergando ali na fotografia e vai tentando codificar, tá? Mas aí cabe a vocês terem essa noção e procurar interpretar da melhor maneira possível. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte: eu não tiro essa opacidade só para enxergar melhor o traço preto. Isso aí é uma técnica de desenho. Quando você desenha, principalmente desenhos realistas, desenho de observação, né? É interessante você cerrar os olhos, né? Você deixar os olhos um pouquinho fechados, porque você vai enxergar muito mais os valores, você vai enxergar as manchas, né? Então, isso aí também é uma maneira da gente interpretar. Quando a gente tira um pouco a opacidade, fica muito mais as manchas do que a nitidez, né? E aí isso ajuda você a criar linhas gráficas, as linhas necessárias para você poder fazer o seu desenho. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma parte que são os lábios, né? E aí fica a minha sugestão de você trabalhar os lábios superiores com mais destaque do que os inferiores. Os lábios superiores, você pode fazer ele uma massa escura, né? Fazer ele bem sombreado, e embaixo você só faz um toque, você só vai fazer um risco. Isso funciona muito bem no lábio masculino. No lábio feminino nem tanto. No lábio feminino o indicado é você fazer o lábio completo, porque vai dar uma impressão de que você passou batom, né? Passou batom na personagem. No caso aí do
do personagem do Breaking Bad, o ideal é você só fazer o lábio superior. Você escolhe se você quer pintar de preto ou não. Tem gente que gosta, tem gente que prefere fazer só a linha, aí vai ficar ao seu critério. Faça o teste. Eu, como eu gosto de um trabalho bastante sombreado, eu gosto de pintar a massa dos lábios, o lábio superior, de preto. Então, veja que fica só um risquinho embaixo. Então, esse contraponto, esse contraste de escuro e claro, ajuda a dar uma tridimensionalidade nos lábios e fica muito interessante o trabalho. Perceba, pessoal, que independente da técnica, os conceitos eles são muito parecidos, né? Você vê que o tempo todo, se vocês fizerem um link dessa aula de vetorização com com o primeiro vídeo que eu fiz, que foi de rostos, né? Vocês vão ver que eu estou explicando mais ou menos a mesma coisa. E por que acontece isso? Porque esse canal aqui, a ideia é ensinar fundamentos de desenho. E os fundamentos de desenho, eles vão se repetindo. O que vai sendo alterado são as técnicas. Então, se no primeiro vídeo eu fiz uma técnica de sketch, praticamente, né? Aqui eu já estou fazendo uma técnica de desenho vetorial. Mas a teoria, ela é muito semelhante, tá? Qual que é a dica que fica aí para a gente fazer os pelos? A gente vai fazer uma rodada, né, de pelos, digamos assim. Eu vou utilizar a ferramenta caneta ou lápis, né? Nesse primeiro momento, porque a caneta no Illustrator é a Pen Tool. Então, vou utilizar a ferramenta lápis, ou seja, fazer movimentos bem espontâneos com lápis, separados uma boa distância, e depois eu vou pegar esse núcleo de pelos, de linhas, né, editar, e vou copiar e colar para dar espessura, para fazer uma barba com volume. Então, eu não vou fazer a barba inteira, né, eu vou copiar esses traços para ficar bastante espesso e ele ganhar o volume necessário, tá bom? Então reparei que eu vou fazendo os traços, as linhas e depois a gente vai fazer uma edição. Então, ó, veja que já vai criando, né, a ideia da linha, e aí pode fazer traços bem irregulares. O importante é que além de fazer traços irregulares, você tente fazer um caminho circular na barba, né? Para você ganhar em volume. Veja que alguns caminhos vão sendo maiores do que os outros. A gente vai intercalando, né, fios e vai criando aí um pequeno volume cada vez que a gente vai passando uma linha pela outra. Uma coisa que você tem que tomar cuidado nesse tipo de processo é que o desenho vetorial, cada traço que você faz, fica mais pesado o arquivo, porque você está criando vetor, você está criando novos pontos de ancoragem. Então tome um pouco de cuidado se caso o seu computador não tiver uma memória muito bacana. Procure salvar sempre o seu trabalho, porque pode ser que o software trave e você não consiga, você perca todo o trabalho que você fez. Então essa é uma característica no vetor que eu acho um ponto negativo, né? Se você não tiver um bom computador, o software ele não é estável o suficiente para te garantir que você tenha o trabalho até o final sem salvar. Então é interessante que você tenha essa mentalidade. Sempre cada processo que você for fazendo vai salvando, que vai ficar mais fácil. Se acontecer alguma emergência, de repente você pelo menos salvou o último processo. Minha sugestão é que você tenha uma metodologia semelhante ao que usuários de Word têm, né? Que eles têm um salvamento automático a cada 5 minutos. Então você pode pensar nisso. Cada 5 minutos de trabalho, você vai lá e salva o seu trabalho. Tá? Olha aí, pessoal. Então, ó, eu tô fazendo aqui
Muito do que eu fiz, né, foi manual. Muito aí. Né? Eu não estou copiando nada por enquanto. Então, você pode, inclusive, fazer tudo. Agora, eu acho que fica melhor você fazer essa base, você edita e depois você vai copiando e colando, porque aí você vai vendo qual é o volume que você quer. Que nem a gente está fazendo agora. Aí, o que é muito importante aí, pessoal, é o seguinte. Como é que você vai copiar e colar, né? Você tem duas opções. Ou você vai copiar Ctrl+C, Ctrl+V. Aí, nesse caso, a minha sugestão é você copiar e ir no menu editar, né? Você vai em copiar e depois você vai colar na frente. Ou vocês vão fazer do jeito que eu estou demonstrando aqui, que é apertando a tecla Alt. Quando você aperta a tecla Alt, ele vai duplicar a seleção que você está fazendo. Eu acho mais prático, né? E aí você vai montando e editando, tá bom? Uma coisa boa também no botão Alt é que ele mantém a seleção ativa. Então você pode usar o Alt diversas vezes e criando, né, novas duplicações. Então veja, ó, que eu vou fazendo e aí eu vou vendo o volume. Se eu sair da seleção e o volume não estiver adequado, o que eu faço? Eu dou Ctrl+Z, porque aí eu ativo a minha seleção novamente. Olha aí. Então acho que ficou legal. Eu vou tirar só um pouco, que eu acho que ficou muito. Acho que agora ficou mais adequado, né? Só que agora tá um Breaking Bad zumbi, né? Sem sobrancelhas, os olhos sem as íris. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar, que muita coisa para ser feita ainda nesse desenho. E é por isso que a gente divide ele em 3 partes. Bom, os olhos, né? Vamos montar aí com a ferramenta Pen Tool. Poderia ser também com a ferramenta caneta, tá? Aí eu vou deixar vocês muito à vontade para escolher. Agora, o que é muito importante? Na hora de vocês desenharem os olhos, não faça o círculo completo, porque vai parecer que ele está olhando centralizado com muita atenção, como se estivesse assustado. Então, o ideal é que você faça como se fosse uma letra U, tá? Faz não chega a ser um meio círculo, é literalmente uma letra U, porque aí vai dar uma impressão de que o personagem está olhando para frente, está olhando para você. Ele não está só olhando como se estivesse assustado, ou hipnotizado ou fora de si, né? Que aí é como se as pupilas estivessem dilatadas, né? Bem pequenininha e dando uma impressão assim de um olhar de susto, tá bom? Então você faz como se fosse uma letra U, aí no caso. Repara que eu faço a íris e já coloco um pequeno brilho ali, né? Eu não faço o brilho literalmente o branco, eu faço a íris um pouco quebrada, né? Como se fosse uma bolinha de luz ali para dar vida ao olhar. Outra coisa também que a gente vai ter que trabalhar depois, mas aí trabalha com um pouco mais de calma, é a sobrancelha, né? Mas lembrando que essa sobrancelha, mesmo trabalhando ela vai ficar um pouco coberta em relação ao óculos. Então, de qualquer maneira, vale a pena fazer a sobrancelha? Vale. Vale, porque aí você vai deixar cada vez mais natural o desenho. Mas lembre-se que depois você vai colocar o óculos. Eu vou fazer uma pequena diferença, uma pequena alteração, que é fazer uma sobrancelha mais nervosa, né? Então eu vou pegar a sobrancelha na foto original, ela é mais reta, né? E eu vou tentar deixar ele mais tenso, mais nervoso. Para isso eu faço a sobrancelha inclinando para baixo, tá? E aí eu faço algumas linhas e depois eu vou fazer que nem eu fiz com a barba. Eu vou procurar editar cada linha dessa, utilizando a ferramenta caneta, como vocês podem ver aí. Então ele já está com uma sobrancelha, já aparenta estar mais nervoso, mais chateado.
E aí uma coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte: quando você faz um desenho desse, que as linhas estão muito juntas, o Illustrator, e eu acho que outros softwares vetoriais também devem ter o mesmo comportamento. Às vezes, quando você faz uma linha e você faz uma outra linha por cima, às vezes a linha anterior ela some. Ela entende automaticamente que aquela linha foi feita errada. Então, o ideal é que você tome uma certa distância na hora de você fazer a arte vetorial, tá? De uma linha para outra. Ou então você saia da seleção, fez uma linha, sai da seleção, faz outra linha, sai da seleção e assim por diante. Isso vai ajudar bastante no seu trabalho. Vamos fazer o mesmo na outra sobrancelha. E aí eu queria falar para vocês uma coisa que eu acho que vocês deveriam evitar, tá? É muito tentador nesse tipo de ilustração você querer usar ou o modo simetria, que é você desenhar apenas uma metade e a outra aparece automaticamente, ou simplesmente você pegar, eu fiz um olho, vou copiar, colar e refratar para o outro lado. Você tem que entender o seguinte: quando você faz um desenho realista, os lados da pessoa não são iguais. Então você tem que respeitar isso. É isso que vai dar naturalidade no desenho. Se você tentar fazer um desenho extremamente simétrico desse personagem, simplesmente ele não vai ficar parecido. Ele vai ficar esquisito, ele vai ficar estranhamente artificial. Então o ideal é que você desenhe sempre os dois lados, que você interprete os dois lados, independente ou não de ficar parecido os lados, né? O importante é que fique harmônico, não que fique igual. Às vezes, quando você faz uma simetria muito exagerada, ele fica, na verdade, com uma harmonia tão forçada que não fica bom. Então tem que ter um pouco de desequilíbrio, tem que ter uma harmonia, mas não pode ser uma harmonia que gera um equilíbrio excessivo. Então tome um pouco de cuidado. Essa harmonia excessiva, né, que a simetria traz, deixa o desenho também muito duro. Então procure evitar e procure desenhar os dois lados, sem problema nenhum. Reparem que os olhos não são iguais. O olho direito está menor do que o olho esquerdo. Mas isso faz parte da característica do próprio personagem. Isso não deveria ser um problema. Tá? Então, ó, nós temos aí o personagem, ele já está bem adiantado, mas esse personagem sem o óculos não é o personagem. Então, o que a gente faz? Vamos lá criar o óculos. Tá? Eu gosto, nesse caso, como o óculos ele vai ser colocado no rosto, né, literalmente, eu recomendo que você crie uma camada nova. E veja que até o momento a gente utilizou apenas duas ferramentas, que foi a Pen Tool e a ferramenta Lápis. Só essas duas, o tempo todo. Então veja que são poucos itens, né? Mas que cria um resultado bastante satisfatório. Então vamos fazer o contorno do óculos e depois a gente faz a parte de dentro do óculos, né? É importante também nesse desenho, é fundamental, eu diria, você vai fazer a lente do óculos. Você não vai fazer, por exemplo, o óculos e essa parte que vai estar vazada, né, vai simular uma lente. Você vai desenhar a lente, isso é muito importante. Você desenha a lente porque aí você vai optar, obviamente, né? Mas você pode fazer a lente um pouco mais opaca do que o rosto, né? Apesar que nessa foto a lente ela não aparenta ser mais opaca, né? Mas normalmente quando a gente faz um desenho, vai colocar um óculos, a gente pode deixar um pouco mais escuro, a gente pode brincar um pouco com essa ideia do óculos, tá? Então veja aí que eu faço a lente, eu complemento a lente e aí a gente vai fazendo os resultados. Veja pessoal, esse vídeo ele precisou ser dividido em 3 partes,
Porque além de ter o desenho, vai ter a cor, né? A cor feita em ambiente vetorial, a cor flat, e depois nós vamos ter as luzes e sombras. Então a gente já está chegando a 30 minutos de vídeo, não teria como fazer esse outro procedimento, né? Até porque um desenho desse, ele demora em torno de 1h, 1h30, né? Claro, se for para fazer com todos os detalhes que o desenho merece, vai demorar muito mais, umas 2 a 3 horas. Mas nós vamos tentar fazer esse desenho mais ou menos em 1h ou 1h30, porque até pela própria dinâmica, né, de ser um canal de YouTube com instrução. Mas vale sempre a lembrança, você tem tempo de sobra para fazer esse vídeo. É um aprendizado para você. Quando eu digo que você tem um tempo de sobra, é que você não precisa entregar esse desenho, você não precisa fazer para ninguém, você está fazendo para você mesmo. Então você pode fazer no tempo, na tranquilidade que você achar melhor. O importante é que você aprenda, tá? Então, essa primeira parte nós vamos fazer até o traço. Então a gente está fazendo o rosto, estamos fazendo óculos e vamos finalizar fazendo a parte da roupa. Bastante simples, sem muitos detalhes, mas a gente faz a roupa. E aí a gente finaliza essa primeira parte, ok? Bom, pessoal, no caso da roupa, é interessante dar uma esticada, né, nesse ombro aí, né, porque a gente fez respeitando a fotografia, mas eu tô com uma imagem no formato landscape, né, então eu vou aumentar esse ombro, né, eu não preciso criar absolutamente nada, só estender o ombro, né, e fazer essa parte da jaqueta e a parte da camiseta, tá bom? Vou só finalizar essa parte aqui do rosto dele, né? Então, eu não vou completar, não vou fazer um super contorno na barba dele, né? Eu vou só fazer uma sugestão de linha, porque a barba, ela por si só, ela já faz a função do queixo, né? Então, eu vou fazer só 2 linhas, até um pouco mais finas do que o resto, né? Da moldura, né? Se fosse, por exemplo, um rosto sem barba, eu faria esse queixo mais acentuado, mas como ele tem a barba, não faz sentido fazer uma linha tão grossa, tá? Então agora eu vou fazer aí a camiseta, né? Na verdade não é uma camiseta, é uma camisa, né? Uma camisa de botão. Então vamos fazer essa parte aí, né? Volto a dizer, não caia na tentação de fazer nada simétrico, faça... cada parte tem o seu movimento, então isso é fundamental para uma ilustração. Não faça usando simetria, tá? Até mesmo os ombros, né? Se você parar para pensar, tá numa posição diferente, e é isso que cria um equilíbrio interessante para o seu desenho. O que eu peço para vocês é que vocês não mudem a questão das linhas. Então, por exemplo, não vá fazer linhas com pontas finas, aí a roupa você vai fazer com linhas texturizadas, linhas grunge, não vai ficar legal. Você use o mesmo contorno para todo o desenho, você só vai mudando a hierarquia, fazendo as linhas mais grossas e as linhas mais finas, isso sim, mas mudar o tratamento não. Então veja, pessoal, que a gola já está praticamente pronta, é só uma sugestão mesmo. Eu não vou fazer essas linhas xadrez pelo tempo, não acho que vale a pena. Se você quiser fazer com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de paciência, eu recomendo, mas eu não vou fazer. E aí, por fim, isso aí é até uma coisa que eu não estou enxergando muito bem, é fazer as golas, né? A gola da jaqueta, tá? Isso é muito importante também. Aí no caso também é interessante você inventar algumas coisas, né? Senão também você fica muito dependente da foto. Isso não é saudável. É legal você ter a foto, é legal você usar como referência, mas se precisar complementar com alguma coisa, você é capaz de fazer tranquilamente. Bom, pessoal, já está bem parecido com o personagem, né? Agora a gente vai finalizando aí o trabalho.
Fechado? Então tá aí o resultado com os ombros. E é isso. O meu muito obrigado.